Hamura é um cara que fez tantas missões secundárias que ficou forte demais. Mas será que ele consegue vencer o Goku? Uma noite, um dragão voador surge das nuvens do céu, bem na frente de um garoto chamado Hamura. Ele começa a ter flashbacks de garotas que morreram diante de seus olhos e decide que não vai deixar isso acontecer de novo. Então, ele ataca o dragão usando sua espada e seus poderes mágicos. Alguns cavaleiros, que se autodenominam Saiyans, juntam-se a ele para ajudá-lo enquanto ele escreve seus feitiços mágicos no céu. Eles conseguem imobilizá-lo por um tempo. Quando ele quebra as habilidades dos cavaleiros e se posiciona novamente diante de Rimura, ele usa o feitiço da tempestade para acabar com ele, causando uma enorme explosão. 6 meses antes dessa batalha, Rimura estava sentado com o resto de seus colegas na Academia de Espada e Magia. Ele é um dos alunos especiais de todo o Japão que conseguiu despertar suas memórias de vidas passadas e usar superpoderes herdados de seus ancestrais, apesar de sua cara de bobo e do cabelo que me lembra um pavão. Os alunos estavam ouvindo um discurso motivacional da diretora da academia, Mary Schumann, mas Reimor adormeceu e não conseguiu se controlar. Então, ele começou a ter sonhos estranhos com uma garota de cabelo rosa em guerras violentas e sangrentas, e por fim, ele a resgatou, e ela veio até ele para abraçá-lo. Quando ele acordou, a encontrou parada bem na frente dele, a uma curta distância, e pensou que ela poderia se aproximar para beijá-lo como no sonho. Ele foi surpreendido por um golpe na cabeça, e ela o chamou de perdedor por dormir no primeiro dia de aula. E quando ele olhou para ela, sentiu que ela se parecia com a garota que estava com ele no sonho, chamada Sarasha. E ela também achou que ele se parecia com um cavaleiro chamado Flaga. Quando Reimor a chamou por esse nome, ele ficou surpreso que ela pulou em seu colo e o chamou de seu irmão Flaga. Ele continuou dizendo a ela que não era a pessoa que ela pensava, e que não tinha memórias de sua vida anterior. E o nome Sarasha veio à sua mente por acaso. Então ela pensou em batê-lo novamente para que ele se lembrasse. Quando Reimor se aproximou dela, ela olhou para ele e pensou que era alguém que ela conhecia, chamado Chosora, e o beijou. Surecha ficou furiosa e começou a reclamar até que de repente saiu furiosa. Surecha se apresenta como Rango Satsuki e tenta ser confiante, admirar seus colegas de classe e convidá-los a segui-la. Mas ela é recebida com ridículo e críticas, e Haimura sente que ela parece patética. O professor então chamou o nome de Orochibara e descobriu que ela era a garota que estava inconsciente na sala de conferências, ainda dormindo em sua mesa, indiferente a tudo ao seu redor, parecendo preguiçosa. Depois da aula, Rango foi para o vestiário e prometeu impressionar a todos com suas habilidades, especialmente seu irmão, Reimor, com a intenção de que o amor deles não fosse proibido desta vez. Quando ela o viu no corredor, correu em sua direção e o convidou para um encontro depois da aula. Mas ele tentou evitá-la e disse que ia procurar um emprego, e ela lhe disse que as regras da academia os impediam de conseguir um emprego de meio período. Orochibara se aproximou deles e disse que o anfiteatro era uma dimensão desmontada, e que nenhuma lesão ou ferimento os afetaria quando voltassem. Então eles se juntaram ao resto de seus colegas no campo de treinamento, e o professor explicou que existem 2 tipos de salvadores, Shirogane, que usam armas e espadas, e Kuruma, que dependem de magia. Em seguida, ele disse que lhes ensinaria as habilidades do Shirogane e ativou uma habilidade para formar uma aura de luz ao redor de seu corpo e mudar suas roupas. Alguns alunos ficaram fascinados e quiseram experimentar, então ele disse que essa habilidade se chama Plana, e que cada um deles deve descobrir como manifestar sua própria Plana. Todos tentaram diferentes movimentos físicos, sem sucesso, até que Rango apareceu na frente deles e manifestou sua Polana com facilidade, conseguindo carregar um dos colegas com uma mão, sentindo-se honrada pelos olhares de seus colegas. Enquanto isso, Hamura hesitou em manifestar sua Polana, e Rango se juntou a ele. Eles ouviram um aluno chamado Ezarod reclamando da aula inútil, de seu ponto de vista sem valor, e Rango se aproximou dele e o chamou, junto com seus amigos, de escória e uma desgraça para os salvadores. Ele fica bravo e para na frente dela e começa a zombar de suas crenças de que ela se acha uma campeã da justiça. Quando ela o provoca ainda mais, ele manifesta sua Balana, e para a surpresa de seus colegas, sua aura é forte e brilhante o suficiente. Esurodi pediu para que tivesse uma luta de treino, e Rango concordou. Então, o professor cedeu aos seus desejos e julgou a partida ele mesmo. Em seguida, eles pararam um de frente para o outro, e Esurodi invocou sua arma favorita em preparação para a luta, e Rango, por sua vez, invocou sua espada com seu pingente. Do outro lado, Haimura assistia à luta das arquibancadas com Orochibara e os outros, e disse a ele que, quando ele apontar seu planeta para seu pingente, ele se transformará em uma arma que ele usou em sua vida anterior. A luta continuou, e os dois trocaram ataques até que Rangel desferiu um golpe poderoso nele. Mas para sua surpresa, a espada dela voou de suas mãos em um único movimento, e ele a olhou triunfante e ordenou que ela pegasse sua espada novamente para continuar a luta. Ela sentiu raiva e prometeu fazê-lo se desculpar com ela após o fim do confronto. Mas ela foi surpreendida por um golpe por trás que fez suas roupas rasgarem, a fim de envergonhá-la na frente de todos. Então, Haimura se aproximou dela e colocou seu casaco ao redor dela, enquanto Esiroja continuava a zombar deles e a chamá-lo de escória, aproveitando o momento. E quando ele chamou Rango de fraca, ela não conseguiu se conter e saiu correndo. E Haimura sentiu-se ressentido com o bullying de Esirodi e a seguiu. Depois da aula, Haimura e Rango foram a um encontro em uma cafeteria, e ele tentou animá-la, mas ela continuava se sentindo para baixo. Então, ele tentou encorajá-la e disse que ela não precisava necessariamente ser a melhor, desde que tivesse boas intenções em salvar humanos. Ela disse que a cidade onde morava no passado era constantemente atacada por metafísicos, então ela se mudava muito,
e não conseguia fazer muitos amigos por causa disso. Mas ela não se sentia sozinha porque tinha memórias de Sarasha e via Flaga em seus sonhos todas as noites. Então, ela disse que se juntou à Academia dos Salvadores na esperança de encontrar seu irmão Flaga novamente, que ela acredita fortemente ser ele, e tudo o que ela espera é poder impressioná-lo e receber seus elogios. Então ela começou a chorar ao se lembrar de sua derrota para Isarodi, e se sentiu patética. Orochibara se junta a eles e fica surpresa e irritada. Ela pergunta a Emura se ele a convidou, mas ele nega. Emura diz a ela para deixá-los em paz, que ela é uma estranha para eles, e diz que eles eram irmãos em uma vida passada. Orochibara se aproximou de Haemura, o macaco, e disse a ela que não podia deixá-los. Rango tentou afastá-lo à força, mas sem sucesso. Ela acusou Orochibara de usar seu corpo para seduzi-lo, e disse que ela não deveria dizer isso porque não tem a parte sedutora de seu corpo. Está lá, mas não é grande o suficiente, droga. Ela então disse que ainda estavam crescendo e deu a Haemura para colocar a cabeça entre os seios dela por um tempo. Mas ele estava lutando até que chamou Rango de cabeça dura. Nada. E ela saiu correndo e os deixou, finalmente encerrando essa parte. Haemura então a agradeceu por ajudar a melhorar um pouco o humor de Rango e perguntou se ela se juntou a eles para animá-la, mas ela saiu sem responder a pergunta claramente. À noite, Haemura convidou Esirodi para o campo de treinamento e pediu que ele se desculpasse com Rango. Esirodi concordou em fazê-lo com a condição de que Haemura conseguisse atingi-lo pelo menos uma vez. Então tirou suas vestes e pegou seu colar para invocar seu machado e surpreender Haemura com um ataque antes mesmo que ele tivesse a chance de se preparar. Enquanto isso, Rango ficou surpresa quando Orochibara invadiu seu quarto e disse que Haemura estava em apuros contra Esarodi. Então ela saiu correndo enquanto Esarodi o provocava por ter voado para longe de um golpe leve. Haemura sentiu que estava em apuros por não conseguir ler os movimentos rápidos de Esarodi, e foi surpreendido por ele parado atrás dele, tentando atingi-lo com um golpe poderoso, mas ele o bloqueou com sua arma a tempo. E quando viram Rango parada nas arquibancadas, Isarodi disse que continuaria a luta com ela depois de esmagá-lo. Ele ficou furioso e continuou a golpeá-lo com sua espada fraca em vão. Então ele ficou surpreso que sua espada quebrou quando Isarodi balançou seu machado contra ele e continuou a empurrá-lo sempre que ele tentava resistir e continuar lutando. E quando sua arma caiu de suas mãos e ele foi pegá-la, Isarodi pisou em sua mão e perguntou se aquilo parecia divertido para ele. Haemura se lembrou de algumas de suas memórias com Rango quando ela lhe disse que ele nunca perderia uma batalha como o herdeiro da espada sagrada e o cavaleiro mais forte, e ele ficou surpreso que ela estava dizendo a mesma frase para ele no presente. Então, ele se lembrou que prometeu a ela no passado que sempre venceria. Não importa quantas pessoas ele enfrentasse, ele as derrotaria e voltaria para ela novamente. Quando Esirodi tentou desferir o golpe final, Hamura se lembrou de tudo sobre seu passado, invocou sua arma e correu em sua direção para atacá-lo. Enquanto Esirodi estava chocado com sua super velocidade, que igualava a dele, e tentou bloquear o ataque de Haemura. Mas todos ficaram surpresos que Isarodi perdeu a consciência e caiu imóvel. E quando Rango correu em sua direção, Haemura caiu inconsciente em seus braços. Espera aí, acabei de perceber que 98% de vocês ainda não são inscritos. Querem ver um truque? Olhem a minha foto de perfil. Por favor, se inscrevam. Se virem o botão brilhar, por favor, cliquem nele, junto com o ícone do sino e o curtir, pois isso me ajuda muito. Obrigado. Haemura teve um sonho sobre seu passado, prometendo a sua irmã que ele derrotaria todos os inimigos e voltaria para ela vitorioso. Então, Rango se aproximou dele e o beijou. Mas quando ele recuperou a consciência, descobriu que outra garota loira estava na verdade beijando-o. Então, ele encontrou a diretora Murray parada na frente dele e ela disse que havia transferido um pouco de magia através de seus lábios para compensá-lo pela mana que havia perdido. Em seguida, ele descobriu que ela já havia amarrado Rango porque ela queria fazer sexo com ele e disse que não aprovava relacionamentos ilícitos. Ela então sentou-se ao lado de Haemura e perguntou se ele era o antigo dragão. Dragão essas nozes, explicando que alguns salvadores podem ter duas vidas passadas em vez de uma. Ele disse que mal conseguia se lembrar de sua vida passada como guerreiro. Ela disse que estava assistindo a luta dele contra o Isarodi. E quando ele desferiu o golpe final, usou o terceiro passo da magia negra. Ela então disse para ele descansar e que seu corpo estava ileso, e saiu do quarto, deixando Rango como refém, amarrada com cordas no chão. Quando ele a desamarrou, ela correu até ele e perguntou se ele se lembrava de tudo, e ele disse que se lembrava pouco sobre sua vida. Orochibara então se juntou a eles e o beijou para irritar Rango, enquanto a garotinha os observava por trás da parede. Haemura e Rango trocaram números de telefone, e Haemura ficou emocionada por ser o primeiro número que ela havia registrado em seu telefone depois dos números de seus pais. E Orochibara percebeu que ela era solitária e não tinha amigos. Droga. Então ela pediu para trocar números também. Haemura e Orochibara ficam surpresos quando um de seus colegas entra em uma sala de aula e pede a Haemura e Orochibara para saírem com ele. Então lhes diz que Mari os promoveu ao Rank C. E Haemura percebe que ele é o irmão mais velho de Esarodi, chamado Jin. Haemura percebeu que o novo rank teria algumas desvantagens, então Jin disse que ele teria que se juntar e se tornar um de seus capangas no esquadrão de ataque, um esquadrão de combate contra monstros metafísicos que luta uma ou duas vezes por mês.
E quando Jin sussurrou o número para ele, ele ficou muito animado e concordou em se juntar à sua equipe imediatamente. Enquanto isso, Rango estava espionando-os por trás da porta. Então se juntou a eles e pediu a Jin para incluí-la em sua equipe com Haimura e Orochibara. Jin fica surpreso com sua aparição repentina e diz que não sabe nada sobre as habilidades dela para considerá-la para sua equipe. Sarcastically diz que as habilidades dela são suficientes para fazê-la sofrer uma derrota humilhante na frente de seu irmão. Jin diz a ela que é muito cedo para ela se juntar, mesmo como medida de precaução, e então sai, deixando-a frustrada entre eles. Ela sai furiosa, com a intenção de se tornar mais forte e provar a todos que é digna de confiança. Depois da escola, Jin e seu esquadrão se reuniram com Haimura e Orochibara para recebê-los. Então ficaram firmes na frente de Jin para recitar o hino do esquadrão. E Haimura sentiu-se nervoso por ter que memorizar o lema deles também. Haimura e Shibara assistiam das arquibancadas, e ela disse a ele que a geração de Jin era conhecida como a geração de ouro, tendo derrotado mais metafísicos do que qualquer outra pessoa no Japão e sendo os mais fortes na agência dos Cavaleiros Brancos, a maioria dos quais havia passado do rank B. Haimura se perguntou se um dia ele poderia ser alguém importante. Depois do treino, ele se sentiu exausto depois que Jin o espancou, e sentiu que não estava tão cansado desde que nasceu. Então, Orochibara disse que era tarde demais para recuar e desviar dos golpes. Eles encontraram Rango parada na frente deles, esperando por Haimura, e ela ofereceu para irem almoçar. Mas Orochibara a interrompeu e disse que ela e Haimura estavam muito cansados no momento, e o aconselhou a descansar para que pudesse comparecer ao treino todos os dias. Rango sentiu-se envergonhada e pediu desculpas por não ter percebido a importância do assunto e perguntou se poderia convidá-los para um piquenique nos dias de folga, então saiu depois de obter o consentimento deles, sem continuar a conversa. Amora disse que não gostou da maneira como ela se comportou com Rango e que isso não o deixava feliz. Então disse a ela antes de sair que o que o deixa feliz é quando alguém sorri para ele. Depois disso, Rango estava chorando o tempo todo porque Orochibara é mais próxima de seu irmão por ser mais forte que ela, até que recebeu uma ligação de Emura, e ele perguntou por que ela estava chorando. Então ela fingiu ser alérgica a um remédio, mas ela ficou surpresa quando ele disse que podia ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela e descobriu que ele estava andando atrás dela. Ele então se aproximou dela e a convidou para almoçarem juntos durante as férias para animá-la. Ele ficou envergonhado quando ela pediu para falar com ele ao telefone antes de dormir, e brincando disse que ela estaria ocupada 3 dias por semana. Alguns dias depois, Rango ligou para Orochibara, a acordou e pediu para ela ir com ela a algum lugar. Quando ela a encontrou, Orochibara se perguntou por que a havia convidado, e Rango disse que queria comprar um presente para Himura por sua promoção, e a escolheu para dividir o dinheiro do presente. Orochibara andou pelas lojas e mercados com ela, indiferente, enquanto Rango pensava em comprar um presente adequado para ele. E depois de um tempo, ela se sentou, sentindo-se frustrada por não ter escolhido um presente adequado. Então, Orochibara pediu para ela trazer um sorvete porque estava se sentindo. Quando Rango voltou com o sorvete, ela viu 2 crianças comendo sorvete juntas, e se lembrou de ter comido com Himura quando eram jovens. E ela foi surpreendida por nuvens espessas no céu. O chão começou a desabar sob ela, e um enorme monstro parecido com uma serpente emergiu da água da fonte. Isso causou um grande caos, e as pessoas começaram a correr por toda parte, enquanto Rango permaneceu parada na frente dele, atordoada. Então, ela notou uma criança chorando deitada no chão perto do monstro, e sentiu medo e incapacidade de se mover, mas lutou contra seus sentimentos depois de pensar que não mereceria ser irmã de amor se fugisse. Ela então usou seu colar para invocar sua espada e enfrentar o monstro, disse a Orochibara para cuidar do garotinho. Então correu em direção ao monstro e o atacou, causando um corte profundo em seu corpo. Então começou a escrever seu feitiço mágico e usou o elemento gelo para congelá-lo. Orochibara disse que havia contatado Heimura e a academia. Sarango disse para ela limpar o local enquanto ela tentava ganhar tempo. Orochibara a interceptou e disse que ela era a reverenciada bruxa do submundo e a apoiaria em sua luta contra o monstro, e elas começaram a atacá-lo com várias habilidades. Orochibara disse que era um monstro de várias cabeças, e se aproximou de Rango e pediu para ela aumentar a força de sua palanquim, e ela ficou surpresa ao descobrir que o corpo de Orochibara estava endurecendo gradualmente. Do outro lado, Himura foi à sede de seu esquadrão e disse a Jin que um monstro de 9 cabeças havia atacado um grande shopping center e ficou surpreso quando Jin se recusou a enviar ajuda para lá, porque a classe do monstro é superior à deles e eles precisariam de um exército de 100 pessoas para derrotá-lo. Haimura sentiu-se impotente e lembrou-se de quando queria salvar seus pais e doar sangue. E o médico se recusou a coletar a amostra porque ele ainda era jovem. Ele sentiu raiva e se recusou a obedecer às ordens, e disse que se eles não pudessem salvar 2 garotas, não mereciam se chamar de espadas da salvação. Do outro lado, Ranga estava tentando acordar Orochibara depois que ela desmaiou. O monstro se aproximou dela e começou a enrolar sua língua ao redor dela para amarrá-la. Ela sentiu que era o fim e que não podia fazer nada para deixar seu irmão orgulhoso, enquanto Hamuris invocou sua arma e conseguiu salvá-la a tempo. Então, ele começou a golpear e atacar as cabeças e continuou a despedaçar o monstro até que ouviu Orochibara dizer que ele deveria ter outro poder para derrotá-lo, e disse que ele conseguiria. Então, ele se lembrou de algumas de suas memórias anteriores e começou a escrever seus feitiços mágicos até que invocou o elemento fogo e o combinou com sua espada para formar uma força formidável. E então correu em direção às cabeças do monstro para acabar com ele com um golpe fatal e conseguiu salvar seus
seus amigos. Depois disso, Jin decidiu incluir Rango em sua equipe com um rank de reserva por sua coragem em ficar de pé na frente do monstro e lutar contra ele, apesar da diferença de nível entre eles. Então, ele disse a Haimura antes de sair que sua decisão de confrontar o monstro estava certa, e Rango permaneceu feliz por se juntar à equipe e esteve perto de Haimura o tempo todo. Alguns dias depois, Orochibara adormece enquanto está sentada com Himora e Rango em um café, quando um homem misterioso entra dançando sem motivo e se senta na mesa ao lado deles, e a garçonete fica surpresa ao descobrir que ele fala apenas inglês. Quando ela se aproximou deles, descobriu que ele falava japonês fluentemente e pediu para ele falar desde o início, mas ele disse que não conseguia ler o cardápio, então pediu à garçonete para trazer uma bebida específica e continuou descrevendo como ela deveria prepará-la para agradá-lo. Rango sentiu raiva e pediu para ele ir ao Starbucks para conseguir uma bebida especial. Orochibara percebeu que ele era um inglês da Grã-Bretanha quando ele disse que o chá servido em cafés ingleses é, na maioria das vezes, em saquinhos. Então, Rango pediu ao gerente do café para fazer uma bebida especial, e o gerente fez a melhor bebida do café até que ela lhe disse que continha leite, e ele a cuspiu imediatamente, com nojo. Quando Haimura foi falar com a garçonete, ele ficou surpreso que o tempo havia parado e que a pessoa já sabia seu nome, e ficou surpreso com a rapidez com que ele se movia de um lugar para o outro. A pessoa quase o socou, mas ele parou, e com um sorriso confiante, pôs tudo de volta ao normal. Depois, colocou os óculos e saiu do café, após pagar a bebida. Orochibara disse que era Edward Lampard, um dos 6 chefes de estado do maior país do mundo, e que ele acabara de usar um golpe secreto Genzokyo. Orochibara deduziu que ele viera por Emura, e disse a Rango que a maioria dos países também estava interessada nele. Ela sentiu orgulho de seu irmão ser o centro das atenções por sua força, e chamou o comportamento de Edward de estúpido por brigar com Emura, dizendo que ele alcançaria o rank esse na velocidade da luz. Orochibara disse que quem atinge o rank mais alto tem tão pouca liberdade que precisa de permissão até para passear e é forçado a lutar sob quaisquer circunstâncias contra grupos enormes de monstros. E Rango ficou frustrada por não poder namorar Haimor se ele chegasse ao rank esse. Rango pergunta por que ela está na academia, mesmo não sendo estudante, e ela diz que despertou de sua vida anterior como salvadora mais cedo que a maioria, e que está morando com sua irmã mais velha, Mari. Quando Haimura perguntou a Orochibara se ela conhecia Maya, ela disse que seu irmão mais velho era o diretor da academia. Ao chegarem ao pátio, o professor disse que a aula de hoje seria um treino conjunto para o primeiro e segundo ano. Então, pediu a um aluno do segundo ano que explicasse o treino aos calouros. Um estudante loiro chamado Kami se voluntariou. Parece que todos os personagens loiros deste mundo são estúpidos. Mas que diabos? O quê? Então, ele pediu a Haimura para se juntar a ele numa luta de treino, já que agora era um super novato. Rango ficou surpresa que esse canalha fosse membro da equipe Hitman. O irmão mais velho de Orochibara observava das arquibancadas com Edward, que estava absorto em seu videogame, sem se importar com a luta. Kami então usou sua polana e invocou sua arma, depois usou suas habilidades mágicas e atacou Remura com uma chama. Mas ele ficou surpreso que sua habilidade foi bloqueada por anti-magia, em meio ao espanto dos colegas. Então, começou a escrever seus próprios feitiços e percebeu que usaria o terceiro passo da magia, curvando-se à sua frente, pedindo desculpas para que não o atacasse com suas habilidades. Mas Hamura não se importou, e mirou um enorme ataque de fogo nele, causando um barulho que chegou fora da academia. Após o treino, ele foi ao escritório da diretora Mari, mas foi recebido por sua irmã Maya, que disse que poderia contar-lhe tudo o que quisesse saber. Ela começou a falar sobre a família Orochibara e que o presidente queria fazer da irmã uma salvadora para ascender, treinando-a em magia negra antes de entrar na academia. Enquanto isso, Orochibara estava em reunião com seu irmão e Edward, que estava impressionado com suas habilidades como maga das trevas e continuava a discutir o incidente de Mol com o irmão dela. Orochibara desejou que um meteoro caísse do céu naquele exato momento. Depois ela foi ao jardim e encontrou Remura deitado em transe, lembrando-se de Chosora, a pessoa que conheceu em sua vida anterior, e de quando ele usou o feitiço proibido de saúde de gelo e congelou todos os seres vivos do país. Hamura acordou após ter o mesmo sonho e percebeu que era outra memória de outra vida passada. Ele parecia ter 2 vidas passadas, mas entrou em pânico ao encontrar Orochibara deitada sobre ele, e quando a olhou, perguntou se ela era a bruxa do submundo em sua vida passada. Ela afirma não saber do que ele está falando, mas ele continua a olhá-la. Ela pensa que ele quer beijá-la e começa a se aproximar. Ele se afasta e diz que não era sua intenção, até que Rango os interrompe e persegue Hamor, tentando batê-lo e repreendê-lo por se esgueirar nela. Naquela época, Edward soube que o monstro metafísico havia sido derrotado por apenas 3 pessoas, segundo o relatório de Marie, e sentiu que isso parecia suspeito, ficando curioso para ver o verdadeiro poder de Haimura. À noite, Haimura foi visitar Orochibara em sua casa, e quando ela foi à sala de jantar, o encontrou esperando por ela com seu irmão. Haimura mudou o penteado para um que o deixou ainda mais tolo que antes, como se quisesse parecer rico.
O diretor da academia perguntou a Haimura se sua irmã era útil a ele como amiga, e ela respondeu que sim, era boa para ele. Então ele disse a ela que continuaria a trabalhar duro até conseguir igualar a força de Haimura, e disse a ele que um dos requisitos era derrotar um monstro metafísico de nível superior ao normal, o que significa que ele cumpriu esse requisito do seu ponto de vista. E Haimura disse a ele que os 3 haviam derrotado o monstro. Ele disse que o promoveria ao rank esse se os outros 2 concordassem e tentou tentá-lo com fama e fortuna. Orochibara objetou que ele seria roubado de sua liberdade se subisse ao rank mais alto, mas ele disse a ela que era uma decisão da família. Após o jantar, Orochibara pediu desculpas pelo comportamento egoísta de seu irmão, e quando Haimura viu o quarto dela, ficou intrigado por não se parecer com a personalidade de Orochibara, parecendo um lugar onde ela não pertencia. Mas ela disse que os membros de sua família não tinham permissão para ter seus próprios hobbies. Então ela encostou a cabeça na beirada da cama e disse que o sono era a única coisa que escolhia para si, pois estava se divertindo em seus sonhos. Ela então relembrou cenas de sua vida passada, quando era jovem e quando conheceu Chosora. Depois, ficaram juntos na varanda para respirar o ar, e então ela se aproximou mais de Rimuro, argumentando que estava frio. Ele se lembrou de quando ela costumava sentar em seu colo no passado e perguntou se ela queria entrar, mas ela disse que o ambiente lá dentro parecia deprimente. No caminho para casa, Rimura notou que alguém o seguia de moto, então pediu ao motorista para deixá-lo no meio da estrada, pois queria aproveitar o ar fresco antes de voltar para casa. Depois que o motorista partiu, ele seguiu para um parque e ordenou que seu seguidor saísse do esconderijo, dizendo que não pretendia machucá-lo e ofereceu-se para encerrar o assunto pacificamente. Mas essa pessoa usou sua polana e invocou sua arma, em sinal de desafio contra Hamor. Amor desviou de todos os golpes até ter a oportunidade certa de usar sua força e invocar sua espada. Eles continuaram a trocar golpes e ataques até que Hamor tentou afastá-lo e percebeu que era uma mulher ao sentir seus seios. Então, ela transformou sua arma em 2 adagas e continuou a atacá-lo até que Rimura se lembrou de um vislumbre de seu passado quando era Chosara. Então, começou a escrever o feitiço que usava no passado e atacou a garota com a habilidade Lâmina de Brisa, conseguindo derrotá-la e forçando-a a fugir. Acontece que Edward havia enviado a mulher para testar as habilidades de Rimura, e disse ao irmão de Orochibara que não poderia indicá-lo para o rank esse, enquanto a garota estava deitada na cama à sua frente, com ferimentos por todo o corpo, e estava furioso que a situação tivesse virado a seu favor em segundos. Quando Heimor voltou para casa, ficou surpreso ao encontrar Maya lá para cumprimentá-lo. Ao perguntar como ela entrou, ela disse que seria sua colega de quarto a partir de hoje, por decisão de sua irmã Marie. Haimura ficou acordado a noite toda, não acostumado a alguém dormindo ao lado dele, especialmente se fosse uma garota. No dia seguinte, Orochibara foi surpreendida pela decisão de seu irmão de enviá-la para a Grã-Bretanha para continuar seus estudos, já que não tinham magos das trevas suficientes. E quando ela objetou, ele disse que era a decisão unânime da família. Rango corre para os outros, furiosa com a ideia de Maya se tornar colega de quarto de Hamor, e Orochibara não tem tempo de contar-lhe sobre a decisão de seu irmão até o final do dia, e fica desapontada por ter acabado separada de Heimor. No dia seguinte, Rango correu pela academia até alcançar Heimor, e disse a ele que Marie havia rejeitado seu pedido para se tornar sua colega de quarto em vez de Maya, e disse que ninguém mais seria sua irmã. Então eles notaram que Orochibara estava ausente da academia. Enquanto isso, ela almoçava com seu irmão e Edward, que estava feliz por ela ter concordado em estudar na Grã-Bretanha. Ela então foi falar com Marie ao telefone, segundo o servo, mas descobriu que era Heimor. Então ele perguntou a razão de sua ausência e ela fingiu estar doente. Mas ele sabia que ela estava mentindo, então ameaçou invadir a casa dela se ela não lhe contasse a verdade. Então, ela teve que falar sobre seus estudos na Grã-Bretanha, e ele disse que seria o primeiro a apoiá-la, se essa fosse a decisão dela. Então, ela foi surpreendida por seu sentimento de insatisfação com a realidade. Quando ele pediu para ela não ouvir o que seu irmão estava dizendo, ela se lembrou de cenas de sua infância e do que foi submetida, e disse que não podia fazer isso, que estava restrita dentro daquela família. Haimara ficou bravo e disse a ela que ninguém pode restringir a liberdade de outra pessoa. Orochibara ficou surpresa ao vê-lo dizer as mesmas coisas que ele disse no passado. Ela disse a ele, antes de desligar, que ficaria bem. Ao voltar para eles, ela encontrou o servo se aproximando de seu irmão para dizer que ele tinha um convidado. Quando ele mandou pedir para o convidado ir embora, ela ficou surpresa quando Heimor invadiu a casa pela janela. Seu irmão ficou furioso e disse que o que ele havia feito era invasão de propriedade. Enquanto Edward, mantendo a compostura, disse a Heimor que viera para avisá-lo a não fazer papel de bobo, ele então se dirigiu ao irmão de Orochibara e disse que ele foi quem derrotou o super monstro naquele dia sozinho para fazê-lo entrar na classe S e aprovar a viagem de suas irmãs ao exterior. Ela o chama de idiota porque eles morreram antes e agora estão reunidos, e estudar no exterior não é nada comparado a isso. Ele diz que a considera tudo e não quer se separar dela, pois não se lembra de nada de sua vida anterior, e ela é tudo o que lhe resta. Então pede que ela revele seus verdadeiros sentimentos. Ela disse que queria estar com ele, então ele estendeu a mão e pediu para ela ficar com ele para sempre. Ela correu em sua direção e o abraçou como fazia no passado, e sentiu como se estivesse livre da escravidão de sua família para com ela. Então, Heimar a carregou e eles escaparam do palácio. O irmão dela ficou furioso e pediu a Edward que o ajudasse a trazer sua irmã de volta. Ele disse que causaria muitos problemas ao interferir em assuntos internos, e disse a eles que o nomearia como executor na sede japonesa da agência Cavaleiro Branco.
Naquela hora, Hammer e seus companheiros estavam voltando e foram surpreendidos por um ataque inesperado ao carro, mas ele percebeu a situação e usou sua habilidade para evitar que o carro batesse em algo. E quando pararam, encontraram o assassino à frente deles com Edward, que pediu para ele devolver Orochibara. Hamura se recusa a devolvê-la. Edward diz que entende o que ele quer dizer, ele diz que derrotou o monstro sozinho para desfazer a razão dela para estudar no exterior, e pede provas. Desafia-o para um duelo, que Hamura aceita de bom grado. Eles então seguiram para uma clareira e usaram seus poderes para invocar suas armas e começaram a atacar um ao outro. Hamura ficou surpreso com o quão forte ele era, enquanto Orochibara e Rango enfrentavam o atropelamento do outro lado da estrada. Hamura então bloqueou com sucesso um ataque de Edward, que lhe disse que usa uma habilidade que permite concentrar todo o plasma de seu corpo em um único ponto, e torna seu corpo invencível por uma fração de segundo. Hamura se afastou o suficiente dele e começou a escrever feitiços para invocar o elemento fogo. Então, tentou atingi-lo com um golpe de sua espada, mas Hamura bloqueou a tempo e usou seu impulso para arremessá-lo para longe. Então aproximou-se dele com confiança e perguntou se ele queria recuar. Hamura foi surpreendido por uma sensação semelhante à que teve no corredor da academia depois que Maya usou sua habilidade de campo dos sonhos. Então ela se aproximou e disse para ele não se preocupar com nada e para atacar com toda a sua força. Ele se levantou novamente após ganhar confiança com o poder dela e começou a escrever seus feitiços de novo. Quando Edward o atacou novamente, ele ficou surpreso que foi ele quem desapareceu desta vez e apareceu atrás dele, ainda escrevendo seus feitiços até invocar uma bola de fogo e combiná-la com sua espada para criar um superpoder. Hamura conseguiu quebrar sua espada com um golpe da espada aumentada. Mas Hamura também ficou surpreso ao ver que ele tinha 2 colares de invocação. E assim que Edward os pegou, ele mudou sua aparência completamente e se transformou em um cavaleiro blindado. Enquanto isso, a assassina furtiva conseguiu derrotar Rango e Orochibara juntas, então parou quando chamou a atenção das luzes brilhantes de dentro da floresta. Enquanto isso, Hamura e Edward trocaram ataques com toda a força, e Edward disse para ele se render porque era imortal e não podia vencê-lo. Mas ele conseguiu quebrar parte de sua máscara e eles continuaram a lutar enquanto Hamura pensava em uma maneira de derrotá-lo e proteger Orochibara. Então ele se lembrou de seu passado quando tirou milhares de vidas, destruiu muitas nações e virou o mundo inteiro contra ele, enquanto ela permaneceu a única ao seu lado e lembrou que Orochibara era sua esposa em sua vida anterior. Então ele voou para a maior altura no céu e escreveu seus feitiços para somar os poderes do gelo. E então todos ficaram surpresos com sua habilidade de dominar o 8º passo da magia negra, e Orochibara percebeu que ele estava recitando o feitiço proibido. E Edward aceitou feliz a derrota em troca de fazer Hamura perder sua humanidade. E então, Hamura usou sua habilidade e fez o gelo se espalhar pela floresta, congelando tudo o que passava até alcançar Edward e acabar com ele. À noite, depois que voltaram para casa, Rango ficou surpresa quando ele disse que não havia derrotado Edward, mas o congelou para imobilizá-lo. Então pediu a Marie que lhe dissesse uma maneira de derrotá-lo se ela tivesse uma ideia. Então, eles ficaram surpresos ao encontrá-lo batendo na porta. Quando Hamura e Orochibara saem para encontrá-lo, ele diz que não tem intenção de fazer nada, admite que Hamura o venceu e decide cancelar a transferência de Orochibara para a Grã-Bretanha. Então, pergunta por que ele não evitou socá-lo quando estavam no café, e ele responde que sabia que ele não tinha intenção de acabar com ele através de seu vínculo na época. Então, Edward decide nomeá-lo chefe da sede britânica para obter o rank S. Um mês depois, chegam as férias de verão, e Jin, o líder da equipe de ataque, decide fazer um acampamento em uma pequena ilha este ano, e diz que eles não estarão de férias lá. E Rango decide comprar um maiô especial para uma empolgação de Regua. Enquanto isso, Orochibara estava no palácio escolhendo entre diferentes maiôs que seu irmão havia contratado os melhores estilistas para criar. Quando chegou a hora de ir, os alunos se reuniram em frente a Marie, que escreveu um feitiço mágico para ativar um portal e transportá-los para a ilha. Rango pulou na água com entusiasmo, mas foi surpreendida pelas ondas que batiam sobre a parte de cima de seu biquíni, juntando-se a Maya e Momo, que tinha vergonha de mostrar seu maiô até que um garoto chamado Takatsura a surpreendeu por trás e puxou suas roupas. Amora foi então surpreendida pela vice-líder do esquadrão, Kanzaki, que estava atrás dele e agarrou sua bunda. Quando Takatsura perguntou por que ela não estava de maiô, ela disse que Jin a havia proibido de usá-los porque ela ficava feia de maiô, e ela continuou reclamando e xingando-o até que ele agarrou a cabeça dela por trás e disse a todos que o treinamento deles começaria agora. Ele então disse que cada um poderia escolher seus próprios desafios durante o acampamento e deveria completá-los antes do último dia na ilha. Eles concordaram em se encontrar no dormitório às 18 horas. Rango decidiu desafiar Momo para uma corrida de velocidade, que Momo teve que aceitar. Amura assume como juiz e apita para iniciar a corrida, com cada uma delas usando suas pilanas para aumentar a velocidade. Momo consegue vencer Rango em todas as rodadas graças à sua velocidade incrível, enquanto Orochibara pensa que Rango não conhece os limites de seu poder. Durante a corrida, Hamura recebeu um telefonema de Edward que lhe disse que havia concordado com a diretora da academia, Marie, em realizar uma reunião dos 6 chefes para ele, mas ele ficou surpreso que Hammer não se importou em saber os detalhes depois de desligar o telefone. Ele então foi até os outros e disse que Edward o havia indicado para o rank S, mas o imperador da Rússia era fortemente contra a ideia, e Maya disse que ele era uma pessoa muito assustadora.
Marie pegou o trem e sentou-se olhando as fotos dos alunos de férias que sua irmã havia enviado, e ficou feliz que Mai havia feito tantos amigos. À noite, Rango pediu a Himara para treiná-la para ser mais rápida que Momo e vencê-la. Então, ele sugeriu que ela escolhesse outro desafio, mas ela disse que sabia o quão difícil era e que se sentiria um obstáculo se não conseguisse superá-lo. Haimura se lembrou de um vislumbre de sua vida anterior como Flaga e que ele estava sempre lutando e não a queria no campo de batalha, porque sabia o quão poderosos eram seus talentos ocultos e que, se eles viessem à tona, ele não seria capaz de controlá-los. Ele então pediu para ela não continuar seu desafio com Momo, porque ela é especialista em velocidade e sua velocidade é sua verdadeira força. Rango se convenceu de seu ponto de vista, e então ele disse a ela que ela tem suas próprias forças e deveria se esforçar para desenvolvê-las. Então ela pediu para ele ser seu parceiro de treino em vez de Momo, e ficou feliz quando ele concordou e disse que eles treinariam todos os dias e fariam o seu melhor. No dia seguinte, Marie se encontrou um dos executivos da filial japonesa da agência, chamado Soroba Ando, que disse a Marie que usaria um portal para ir a Londres juntos assim que chegassem. Marie se perguntou se os rumores sobre a transferência de todos os resgatadores para Tóquio eram verdadeiros, e Soroga confirmou. À noite, os alunos fizeram um churrasco no jardim externo, com Rango cozinhando e todos admirando suas habilidades, enquanto aquele idiota do Kami se virou para Heimori e sarcasticamente disse que tinha ouvido rumores sobre sua promoção ao Rank S ser cancelada, e que ele poderia ter um novo começo como mensageiro, sendo o membro mais jovem do esquadrão. Hamura perguntou se ele era mensageiro no ano passado, Kanzaki se aproximou deles e disse que ele ainda não havia entrado na banda, o que fez Kami se sentir envergonhado e frustrado. Ela então se aproximou de Kaimura e disse que eles iriam tomar sol juntos amanhã. Jin a pega antes que ela possa fazer algo estúpido de novo, e diz a todos que amanhã será o dia do treinamento de autoguiamento. À noite, Rango continua a treinar duro, sob a supervisão de Haimura, e diz a ela que tem que correr 100 metros sobre a água para acompanhar a velocidade de Moma. Enquanto isso, Orochimaru os observava com Maya, e Rango continuou tentando alcançar a distância necessária até ficar exausta e deitar na praia. Então, ela disse a Haimura que tinha uma sensação estranha do outro lado do mar. Ele disse que não via nada estranho. Ela achou que era o ar frio, então decidiram parar de praticar por enquanto. Mas a sensação estranha de Rango aumentou ao ver uma névoa preta do outro lado. Alguns dias depois, o acampamento termina, e todos celebram o fim das férias de verão com fogos de artifício à noite. Momo atira um rojão na bunda de Kanzaki, que considera isso uma declaração de guerra e usa sua habilidade mágica para persegui-los, enquanto Kami pede a Remura para trazer mais fogos. No caminho de volta, ele encontra Orochibara e a vê usando um kimono sobre seu maiô. Ela lhe diz que o irmão a fez usar um maiô e pede para darem uma volta, então eles se sentam e observam o mar e os fogos juntos. Depois disso, a reunião dos 6 chefes começou e Edward começou a falar sobre nomear Heimora para o rank S. A executora russa expressou sua objeção a isso enquanto Soroga concordou com a proposta dele, e alguns oficiais estavam curiosos sobre suas habilidades completas, e Edward lhes disse que ele conseguiu derrotar um monstro de 9 cabeças sozinho, chamando-o de milagre. De repente, Soroga sentiu um aperto no peito e disse que um super monstro apareceu enquanto conversavam e do outro lado, um monstro enorme surgiu do mar. Então, helicópteros chegaram ao local do monstro enquanto os membros do esquadrão se reuniam para coletar informações sobre suas características. Jin então lhes diz que o monstro está no sul e cruzará as margens da ilha onde estão para chegar à cidade de Honshu em 1 hora, e que o quartel-general japonês ordenou que recuassem e não enfrentassem o monstro na ausência do salvador do Japão. Inora percebe o nervosismo e as mãos trêmulas de Rango e segura sua mão para tranquilizá-la e dizer que está tudo bem. Por outro lado, o monstro consegue destruir o helicóptero e cortar a transmissão. Então Jin pensa que Mabi é agressivo ou tem uma inteligência afiada, e ordena que todos juntem as coisas em preparação para a partida. Enquanto isso, a evacuação da ilha começou antes da chegada do monstro, enquanto os 6 chefes cercaram Soroga e a impediram de retornar ao Japão. Um deles usou sua habilidade mágica para hipnotizá-la, e Edward sentiu que era uma armação e esperava que Hamura conseguisse controlar a situação. Hamura decide confrontar o monstro com Rango e Orochibara, e Maya decide ficar com eles e apoiá-los o máximo possível. Eles se surpreendem quando Jin se junta a eles e lhes diz que agora está se representando e não está ali como líder do grupo. Mas logo os outros membros se juntaram a eles e pediram permissão para lutar ao lado deles. Jin lhes disse que não é o líder agora e concordou em se juntar a eles. Então eles pegaram suas armas e recitaram o hino da banda para se motivarem contra o inimigo. Pela manhã, o monstro se aproximou da costa, então Jin fez um plano para derrotá-lo e lhes disse que o atrairiam com as sirenes do porto, enquanto os magos das trevas o atacariam pela esquerda e Haimora pela frente. Para a surpresa deles, o monstro para de se mover e eles não conseguem prendê-lo. O desajeitado Kami atira fogos de artifício no monstro, falhando em acertá-lo com pelo menos um, mas fazendo-o se mover novamente, e quando Kami o vê de perto, ele foge. Os membros da banda ficaram confusos ao ver o monstro de perto, e pensaram que o plano deles poderia não funcionar enquanto Orochibara escrevia seu feitiço para congelá-lo com gelo, e o resto o atacava com suas várias habilidades mágicas e conseguia infligir algum dano e desequilibrá-lo. Takatsuri usou seu colar e invocou seu arco e flechas para se livrar dos insetos antes que chegassem perto o suficiente,
e o monstro começou a se infiltrar na cidade, destruindo edifícios. Jin então invocou sua arma e saltou em direção ao monstro para atacá-lo. Lembrando-se de quando treinava com Haemura e lhe perguntou como poderia alcançar seu nível de força, ele respondeu que só precisava de determinação. Então ele conseguiu desferir um golpe poderoso no monstro e causou um grande buraco em seu corpo. Enquanto isso, Haemura tocou música nos alto-falantes para atrair a atenção do monstro. Então ele sacou sua espada e seguiu em direção a ele em velocidade máxima, e combinou sua habilidade mágica com sua espada para desferir um golpe fatal no monstro, e conseguiu cortar seu braço. O monstro tentou atacá-lo com o outro braço, mas ele o bloqueou. Jin se juntou a Haemura e conseguiu cortar uma das pernas do monstro. Então Momo se aproximou dele e lhe disse que os magos das trevas haviam conseguido destruir a perna esquerda do monstro, mas eles ficaram surpresos ao descobrir que seu corpo havia se transformado em muitos rostos, e perceberam que era um monstro de várias cabeças. Jin ordenou que todos recuassem, mas o monstro começou a fazer sons perturbadores através das cabeças, e nenhum deles conseguia se mover, nem mesmo Haimora, que se cercou com uma barreira mágica, e a maioria deles ficou indefesa pelo ataque. Rango, lembrando-se do conselho de Haimura para manter a calma e pensar rápido, pegou sua espada, usou uma grande quantidade de sua polana e correu em direção aos insetos, despedaçando-os. Momo então foi até Haimura e lhe disse que Rango estava fora de controle e atacando todos em seu caminho. Ele disse a ela para fugir enquanto ele lidava com o monstro sozinho, então subiu em suas costas e pensou em uma maneira de derrotá-lo, e foi então que ele se lembrou de um vislumbre de seu passado. Ele enfiou sua espada no corpo do monstro e começou a dissecá-lo enquanto Momo o protegia dos insetos voadores. Então ele viu Rango perdendo a consciência depois de superar um grande número de insetos. Então Momo foi até ela e a levou para um lugar seguro. Anuara continuou a despedaçar o monstro e viu Maia formar uma barreira protetora ao redor de seus companheiros de equipe, e lembrou-se de todos os seus momentos felizes com eles, e decidiu não deixar o monstro tirar as coisas bonitas de sua vida, e enfiou sua espada ainda mais em seu corpo, e usou todo o seu poder mágico para acabar com ele, e desintegrou seu corpo com sucesso. Saroga recuperou a consciência, e quando viu que o monstro havia desaparecido do radar, percebeu que eles o haviam derrotado, e os outros 6 chefes reconheceram o direito de Haemor de ascender ao rank esse com raiva. Edward lhes diz que ele será tratado como estudante até se formar através de uma liberdade condicional de 3 anos. Do outro lado, os membros do esquadrão cuidam dos feridos, e Haemor senta na praia com Rango. Depois de retornar do acampamento, Haemor foi encontrar a nova estudante de intercâmbio da Rússia depois de ser enganado por uma carta de amor anônima para forçá-lo a ir encontrá-la. E ele percebeu que era uma armadilha para atraí-lo, mas a garota lhe disse que não era uma armadilha, e ele ficou surpreso quando ela lhe disse que se apaixonou por ele à primeira vista, e então lhe ofereceu para entrar em um relacionamento oficial. Amora a surpreendeu ao recusar ter um relacionamento com ela porque ainda não a conhecia muito bem. Ela se sentiu muito desapontada e quis morrer. Amora tentou retificar a situação e ofereceu começar como amigos no início. Depois disso, a nova garota foi para a aula em meio aos olhares de espanto de seus colegas, especialmente os meninos. Então ela escreveu seu nome no quadro em russo e se apresentou como Alina Arshafina. Então Rango perguntou a ela sobre o nome de seu pai, já que os russos são conhecidos por escrever seus nomes em 3 partes, e ela respondeu que não tem pais, e que o nome Arshafina é o nome da instituição em que cresceu, e que ela tem um irmão mais novo. Orochibara então perguntou a ela sobre seus objetivos ao entrar na academia, e ficou surpresa quando ela respondeu que queria ter um relacionamento com Hamora. Então Rango correu até ela e lhe disse que não permitiria isso enquanto Amora sentava com a mão no rosto e estava envergonhado. Rango então lhe diz que não permitirá esse relacionamento como irmã dele e que ela terá que passar por ela se quiser expressar seus sentimentos por ele. Mas ela ficou surpresa com a atitude calma de Alina em relação às suas palavras, enquanto ela pedia para deixar seu irmão. Então Orochibara se aproximou deles e perguntou a Alina o que exatamente ela gostava em Remura. Alina respondeu que foi amor à primeira vista, mas eles não ficaram satisfeitos com a resposta dela. Então Alina perguntou a Orochibara o que ela gostava nele e não ficou satisfeita com a resposta dela quando disse que gostava de tudo nele. E tornou-se como se fosse um desafio entre elas em meio aos olhares de surpresa dos demais. Depois da aula, todos se dirigem ao campo de treinamento e Haemor fica surpreso que Momo saiba da confissão de Alina a ele. Maia lhe diz que toda a academia sabe sobre eles agora. Mari fica animado e lhes diz que é bom ser jovem e não ser afetado por diferentes países, raças e culturas, e diz a Remura para ser amigável com Alina. Rango e Orochibara param Alina fora da academia e perguntam se ela os observava o tempo todo, mas ela os ignora e convida Remura para um encontro amanhã. Rango se recusou a deixá-la ir a um encontro com ele sozinha e decidiu ir com ela e Orochibara, mas ela se desculpou por estar ocupada. Então Rango teve que fazer isso sozinha, e Alina prometeu provar a ela que merecia ser sua namorada. No dia seguinte, Rimura esperou por ambas por um longo tempo, até que foi surpreendido quando Alina apareceu com roupas de empregada gata e ficou envergonhado pelos olhares das pessoas ao redor e disse a ela que essas roupas são estranhas para os japoneses. Alina fica frustrada novamente e lhe diz que ouviu que os meninos japoneses gostam de garotas que usam essas roupas, e que ela aprendeu a cultura japonesa de uma fonte confiável para se tornar sua namorada. Então ele recebe uma ligação de Rango, e ela lhe diz que não pode sair com eles hoje porque está ajudando Sophie a cozinhar depois que ela quebrou o braço durante os serviços da igreja. Haemor percebeu que passaria o dia inteiro sozinho com Alina.
Então eles começaram a caminhar juntos até pararem em frente a um restaurante e ele sentiu o desejo e a curiosidade dela de entrar. Então eles almoçaram lá, e ela lhe disse que nunca havia comido naquele restaurante porque estava sempre ocupada. Ele perguntou a ela sobre a natureza das escolas na Rússia, mas ela respondeu que não há escolas na Rússia como salvadores que são tratados em estilo militar e treinamento intensivo. Ele percebeu que ela havia sofrido muito antes de se mudar para o Japão e ofereceu a ela para se divertir durante o dia e ajudá-la a fazer amigos. Helena se maravilhou com a amizade dele e se perguntou se ele não suspeitava que ela pudesse ser uma mercenária. Ele perguntou se ela planejava se livrar dele em breve, mas ela disse que não e que vê-lo lembrava de alguém que ela conheceu há muito tempo. E ele ficou surpreso quando ela disse que ele se parecia com Edward. Naquela época, Orochibara estava interrogando a assassina de Edward e pediu a ela informações sobre Alina. Quando a assassina ouviu o nome e a descrição dela, ela se lembrou do dia em que esfaqueou Edward e disse a Orochibara que ela era uma devoradora de homens. Não sei sobre esse apetite. Reimura e Alina então se sentaram em um parque observando algumas pessoas brincando, e ele lhe disse que isso trazia de volta memórias de brincar de pega-pega com seu tio, já que seus pais morreram quando ele era jovem. Então ele olhou para ela e lhe disse que eles compartilhavam os mesmos sentimentos de serem órfãos e pediu a ela para conhecer seu irmão mais novo algum dia. Ela pegou seu colar e se distraiu. Então pediu a ele em troca para conhecer seu tio Anant. À noite, um corvo misterioso chamado Kondrat parou na varanda de Alina e lhe disse que ela estava indo bem até agora, e que eles devem explorar a única fraqueza de Reimora para garantir o sucesso de sua missão. Ela lhe disse que a fraqueza dele era a família, então ele a ordenou a continuar seduzindo-o até que ela se tornasse a fraqueza dele em troca de implorar ao Imperador do Trovão para permitir que ela passasse um tempo com seu irmão. No dia seguinte, Alina foi para a academia, e quando abriu seu armário, encontrou um envelope com uma carta de Orochibara. À noite, ela foi encontrá-la, e Orochibara a desafiou para um duelo, e lhe disse que sabia tudo sobre ela, e que ela era o trunfo do Imperador do Trovão como uma assassina de salvadores, e jurou não deixá-la perto de Raemor. Ela então pegou seu colar, invocou sua arma e começou a atacar Alina, que usou sua velocidade para desviar de seus ataques mágicos. Embora Orochibara ainda tenha conseguido danificá-la com gelo, o corpo de Alina gradualmente começou a congelar até que ela resistiu à sua habilidade e continuou a correr. Então aproveitou a oportunidade certa e surpreendeu Orochibara com um ataque por trás. Mas o dragão de gelo, Nagrafits, saiu de sua varinha e a salvou a tempo. Então correu em direção a Helena e continuou a atacá-la e tentar congelá-la. E ela se sentiu indefesa e não conseguiu acompanhar o poder de Orochibara. Orochibara ficou surpresa que sua arma fosse capaz de absorver o ataque dela, e Helena seguiu em direção a ela, com a intenção de acabar com ela e proteger o futuro de seu irmão. E elas continuaram a trocar ataques até que Helena conseguiu eliminar Nagrafit e devolvê-lo à sua forma de cetro. Então ela colocou sua espada no pescoço de Orochibara e a ordenou a prometer manter sua identidade em segredo e não se intrometer entre ela e Reimura, ou ela a eliminaria. Então ela lhe deu um arranhão na perna para deixá-la incapaz de ficar de pé. Orochibara lhe diz que deixará uma cicatriz profunda em seu rosto para fazê-la ter vergonha de aparecer na frente de Reimura novamente. Orochibara lhe diz que ele não a odiará por ter uma cicatriz no rosto, mas ela foge depois que o professor da academia aparece e lhes diz que lutar entre salvadores é proibido. No dia seguinte, para a surpresa de todos, Orochibara recebe um toque de recolher e Alina está ausente da academia pelo dia. Rainora sente que algo está errado e vai visitar Orochibara em sua casa, onde ela lhe fala sobre Alina e sua posse de uma espada demoníaca conhecida por devorar homens, que devora mana planetária e mágica, e que Edward foi ferido por ela no passado. Amor tentou racionalizar a situação e não percebeu que Helena era uma assassina de aluguel. Mas quando ele viu a lesão na perna dela e ela lhe contou o que aconteceu ontem, ele ficou preocupado com ela e a abraçou antes que ela pudesse terminar de falar e disse a ela para se cuidar. Então ele lhe disse que o fato de Helena ser uma assassina não mudaria nada porque ele acredita que ela não é uma pessoa má no fundo. Enquanto isso, Helena estava sofrendo de uma lesão na perna enquanto tinha um pesadelo com seu irmão, até que sentiu Conrad na forma de um gato assustador, acordando-a para lhe dizer que Reimura havia descoberto sua identidade. Reimura e Rango estão na porta dela, então ela finge que não está lá até que Rango abre a janela para ter certeza de que ela está dentro. Então eles entram para passar um tempo com ela, e ele descobre que a lesão dela é uma combinação da habilidade de Orochi e Orochibara e uma maldição e a ajuda a curar. Ela lhe disse que há muitos magos das trevas na Rússia, mas ninguém jamais usou tanto poder nela. E quando Rango sentou ao lado deles, Alina se perguntou por que eles eram irmãos, e ele lhe disse que eles eram irmãos em suas vidas anteriores, e sentiu que é preciso um milagre para reencarnar dois irmãos na mesma era. Reimur disse que todas as relações sociais humanas são baseadas em milagres, incluindo o relacionamento deles, e à noite ela acordou no meio do sono e o encontrou ainda ao lado dela dormindo e segurando sua mão. No dia seguinte, seus colegas começaram a se revezar para visitá-la e verificar como ela estava e preparar comida para ela. E à noite, Sophie veio visitá-la e perguntou se ela estava gostando do tempo com eles no Japão, e a aconselhou a se juntar à filial japonesa da agência após a formatura. Helena disse que não poderia trair seu irmão, e então sentiu em si mesma que sua missão havia falhado, pois começou a amar todos ao seu redor. E quando Reimura voltou, ela pediu a ele para sair com ela no próximo dia de férias. Alguns dias depois, Reimura notou que ela sentava sozinha no ônibus e estava muito distraída, enquanto Orochibara ficou surpresa quando Rango lhe disse que eles iriam a um encontro hoje.
E depois que chegaram ao destino, Remura se maravilhou com o comportamento dela em relação a ele e perguntou se ela queria segurar a mão dele. Então ela o surpreendeu tirando seu manto na frente dele e pegou seu colar, invocou uma espada devoradora de homens e lhe disse sua verdadeira identidade. Então correu em direção a ele com a intenção de matá-lo. Enquanto isso, Orochibara e Rango chegaram ao destino e Rango ficou surpresa com a informação que Orochibara havia lhe contado. Orochibara percebeu que algo estava errado, então Rango pediu a ela para entrar enquanto ela cuidava de Sophie. E quando ela tentou impedi-la, Rango usou sua polana para ficar bem na frente dela e a desafiou para uma luta. Naquela época, Reimora e Alina estavam lutando e tentando atacá-lo com vários golpes até que suas espadas se chocaram. E ele notou que ela podia absorver seu plano apenas com sua espada. Então ele se afastou dela a uma distância segura, e então tentou atingi-la com seu poder mágico. Mas ele ficou surpreso quando a bola de fogo voltou para ele novamente e queimou sua espada. Ele tentou atacá-la com vários golpes de sua espada, mas Helena rapidamente absorveu seu plasma sem que suas espadas sequer se tocassem. Então ela se aproximou dele e desferiu um chute poderoso em seu peito. Enquanto isso, Ranga estava atacando Sophie perto do portão. Então Sophie decidiu ser mais séria e usou seu colar para invocar sua arma, enquanto Reimora pensava em uma maneira de resolver a questão. Mas Helena perguntou a ele sobre sua força e memórias. Raimura lembrou-se de uma parte de seu passado quando ele estava enfrentando um exército inteiro sozinho e derramou sangue até que seu corpo e espada estivessem completamente manchados. Então ele decidiu usar sua força no presente contra Helena, que correu para acabar com ele, mas ela ficou surpresa ao desviar e atingi-la com um golpe profundo. Rango, por outro lado, ficou surpresa que a arma de Sophie estava se desintegrando. Então ela lhe disse que não conseguiu encontrar uma arma que pudesse resistir ao seu plano no passado, e então prosseguiu para atacar Rango com toda a sua força. E foi então que ela se lembrou do conselho de Reimor novamente. Ela tentou atingir Sophie com sua espada, mas ela não resistiu ao golpe e se estilhaçou imediatamente. Rango usou mais de seu plasma para fazer a arma de Sophie se estilhaçar completamente. Então ela admitiu a derrota, já que não pode lutar sem sua arma, e se aproximou de Rango para um abraço. Do outro lado, Alina caiu no chão após o golpe de Emora, que lhe disse que não importa o quanto ela tentasse lutar contra ele, o resultado não mudaria. Então ela sentiu raiva e pegou sua espada novamente enquanto tentava acabar com ele, mas ele a venceu novamente e percebeu que ela estava fazendo isso por seu irmão. Ele lhe disse que não conseguiu salvar seus pais no passado e não queria que ela sentisse o mesmo que ele. Ele prometeu salvar o irmão dela, não importa o que, e Alina hesitou em continuar lutando. Eles são então interrompidos por Orochibara, que lhes diz que não tem razão para continuar lutando, já que Helena não tem um irmão e o chefe da instituição em que ela cresceu lhe disse que ela foi abandonada sozinha em uma noite de nevasca. Helena se recusou a acreditar nela, então Orochibara pediu a ela para lhes dizer o nome, idade ou até mesmo descrever suas características. Ela não conseguiu dizer ou lembrar de nada e se perguntou por quê. E então a voz de Kondraty a interrompeu para lhe dizer que Orochibara estava certa e que seu irmão era uma farsa. Então ele explicou que havia plantado a ilusão de ter um irmão na cabeça dela, e que se ela pensasse um pouco mais, perceberia que não era real. Alina começou a chorar e desejou estar morta agora. E quando Raemora se aproximou dela, Kondraty lhe disse que nenhum som a alcançaria agora que ele havia assumido o controle. Ele então atacou Raemora usando o corpo dela, e disse que o corpo do Salvador pode ser possuído quando a mente dele fica tão distraída e passiva quanto a dela. E ofereceu continuar a luta novamente, com Orochibara ferida ali presente. Eles então voltaram a trocar ataques até que ele absorveu uma grande quantidade da plana dela. Hamura decidiu usar todo o seu poder, invocou sua lendária espada e atacou Alina, destruindo a espada dela, depois usou sua magia para forçar o Kondra a sair do corpo dela, deixando-a inconsciente e estilhaçando seu colar. Remora então se aproximou dela e disse que estava pronto para ser a razão da vida dela e que se tornaria a família dela. E ela o abraçou, chorando muito, e nesse meio tempo, Kondraty ficou gravemente ferido nos olhos. Então ele tentou se aproximar da salvadora da Rússia para se apoiar nela, mas ela o empurrou e disse que não perdoou o fracasso e admirou a capacidade de Hamora de destruí-la unicamente dentro da espada devoradora de homens. E ela pretende pensar num plano alternativo. Raimor vai à Rússia para se encontrar com um oficial e perguntar sobre o paradeiro do Imperador Relâmpago, mas é surpreendido pelo uso do poder do oficial e o ataca dizendo que precisa testar sua lealdade primeiro. Reimor se afastou o suficiente, então lembrou-se de um vislumbre de seu passado como mago e começou a entoar seus feitiços, usando a tempestade de raios para lhe dar uma lição e fazê-lo render-se em segundos. Depois, foi encontrar a assistente de Edward, Angela, que lhe deu um passaporte e visto falsos, objetando sua colaboração com Edward para fazer guerra à Rússia. Depois disso, eles sequestraram um oficial para questioná-lo sobre o paradeiro do Imperador Relâmpago, mas ele negou saber de algo. Raimora disse a ele que estava na Rússia para iniciar uma guerra e que iria falar com o comandante de Khabarovsk. Angela ficou surpresa com as palavras dele e perguntou por que ele daria informações ao inimigo se sua intenção era a guerra, e ele respondeu que fazer reféns e interrogá-los era uma perda de tempo. O oficial riu sarcasticamente e o chamou de patife. Hamura o esfaqueou com uma espada e contou sobre suas memórias de vidas passadas e como sempre se via sozinho contra inúmeros inimigos e continuou a torturá-lo com facadas até causar-lhe uma ferida. Então o deixou e partiu. Ele então disse a Angela que essa pessoa não morreria de uma facada, pois é um lutador de rank A e decidiu destruir os comandantes regionais na Rússia, já que não obtinha informações suficientes deles, e ao mesmo tempo forçar o Imperador Relâmpago a se mover.
Enquanto isso, o oficial conseguiu se desamarrar e escapar. Ele então dirigiu até o palácio da Imperatriz Relâmpago e se ajoelhou diante da mulher até que ela apareceu e lhe disse que havia sido derrotado por Haemora e que tinha que acabar com sua vida. Ele pediu a ela para levá-lo consigo, mas ela recusou e disse que odeia o fracasso e ordenou que ele morresse. Mas quando ele disse que Haemora não conseguiu acabar com ele com a tempestade de raios, ela confirmou a lealdade dele e o finalizou ela mesma, usando sua habilidade de raio de dragão e queimou o palácio até o chão. Em outro lugar, a Imperatriz Relâmpago toma sua bebida enquanto seus seguidores ponderam o próximo movimento de amor. A Imperatriz decide reforçar suas defesas em torno de Krasimir, apenas para ser surpreendida ao descobrir que terão que abrir mão de toda a Sibéria Oriental para apertar o cerco em torno de dele. No meio da noite, Haemor acordou no trem e encontrou Angela na cama ao lado. Quando ele saiu, a encontrou ao telefone e concluiu que ela poderia estar falando com Edward. No dia seguinte, Ranga ficou furiosa porque Alina disse que queria ser a irmã mais nova de Haemora, e disse a ela que era a única irmã dele em todo o tempo e espaço. Ela disse que ele lhe disse que seria sua família, e Orochimaru estava entediada com eles brigando por coisas bobas. Então ela disse para pararem de brigar e pensarem em Haemora lutando uma guerra sozinho por eles. Então eles partiram e encontraram Maia no caminho, esperando que Haemora voltasse e vencesse sua guerra, e Rango confiava que ele nunca perderia. Enquanto isso, Remura e Angela chegaram à cidade de Chabarovsk e esmagaram todos os guardas que estavam à sua frente e disse a eles seu nome para se lembrarem dele, após descobrir que a filial da agência na cidade estava desativada. Então ele foi para a região de Vladivostok e descobriu que também estava desativada depois que ele destruiu o oficial de lá. Ele continuou a se mover de uma cidade para outra, destruindo seus oficiais e quartéis generais, e descobriu que todas as filiais estavam quebradas até chegar à estação Krasnoyarov e sentir que alguém os observava. Ele perguntou a Angela se havia um lugar onde pudesse lutar livremente, e ela disse que havia um grande bosque perto deles. Então ele decidiu ir sozinho para verificar e foi seguido por 8 pessoas misteriosas. Depois disso, ele foi ao bosque e pediu que se mostrassem a ele. O comandante da região de Krasimiras, chamado Kusten Romanovich, apareceu à sua frente e então disse a Haemora que todos os comandantes regionais que o estão sitiando são de rank A, e o aconselhou a voltar para o Japão porque a maioria deles morrerá se lutarem com ele, e ao mesmo tempo eles não podem desobedecer às ordens da Imperatriz. Mas Haemura insistiu em enfrentá-los a todo custo, então ele invocou sua espada. Ele foi surpreendido por um ataque de outros comandantes usando a sombra congelada, então pensou em ir para um lugar aberto para poder se mover mais livremente. Então irmãs gêmeas apareceram à sua frente, saltando em sua direção, então ele se afastou delas a uma distância segura. Mas ele descobriu que elas eram capazes de se clonar, então o cercaram por todos os lados, mas ficaram surpresas que ele conseguiu bloquear todos os ataques delas de uma vez. Mas elas continuaram a atacá-lo com a intenção de vingar a morte de seu líder, mas ele não entendeu nada do que disseram. Então ele foi surpreendido por um ataque de fogo por trás, então empurrou as irmãs para que não se machucassem e conseguiu bloquear o fogo. Mas ele se sentiu fraco e sufocado e descobriu que havia inalado algum gás venenoso. Então ele encontrou alguém aparecendo à sua frente usando uma máscara. Então ele rapidamente o atacou e o derrubou com um golpe. Então Kisten apareceu novamente e tentou prendê-lo no mesmo truque de novo. Mas ele escreveu um feitiço e então pulou no ar para enfrentá-lo. E usou magia de gelo para derrubá-lo com um ataque e percebeu que havia derrotado 4 dos 8. Então ele sentiu um dos restantes perto dele. Ele perguntou por que ela estava pegando leve com ele, e ela disse que ele havia salvado as gêmeas em troca. Ela ficou surpresa ao perceber que ele não tinha a intenção de fazer ninguém morrer, e não lutou com ele como os outros. Mas quando ele ouviu a voz das gêmeas, pediu a ela para dizer a elas que ele a havia derrotado, e então tocou na testa dela e fugiu rapidamente. Eles continuaram a persegui-lo, até que ele o surpreendeu com um ataque que conseguiu derrotá-los. E só restava um, e quando ele o alcançou, encontrou Angela o enfrentando. Então ele se virou para o outro lado e descobriu que ele estava segurando uma mulher através da qual a Imperatriz Relâmpago apareceu enquanto lançava seu feitiço mortal sobre eles. Então ele empurrou Angela para longe e absorveu todo o dano sozinho. Ele então se lembrou de sua vida passada quando Rango e Orochimaru foram mortos por um monstro enorme. Mas ele recuperou a consciência e se viu em um quarto e ficou surpreso que Angela estava dormindo ao lado dele, nua, e ele também estava nu. Quando ela acordou e descobriu que ele havia recuperado a consciência, ela disse que teve que fazer isso para curá-lo dos efeitos do feitiço da Imperatriz Relâmpago sobre ele, e que ela havia quebrado o espelho do último seguidor, o que o fez fugir. Então ela o levou para uma casa próxima e o colocou na cama e teve que usar seu corpo para curá-lo. E ele a agradeceu pela ajuda, e eles ficaram surpresos quando uma garota entrou e os viu nus. Ela pensou que eles estavam fazendo sexo juntos e saiu rapidamente. Depois todos se sentaram juntos à mesa de jantar e a proprietária lhes disse que seu nome era Katia Honda. Ela era meio japonesa, meio russa, a comandante da região de Ekaterinburg e que os havia avistado observando um de seus seguidores. Ela então disse que não queria lutar contra Hamoras, já que ele não pretendia acabar com a vida de nenhum deles e estava se certificando de que aqueles que ele derrotava ainda estavam vivos, o que a fez pensar que ele era a pessoa certa para realizar seu desejo e pediu a ele para ajudar sua amiga Yuli a escapar da Imperatriz Relâmpago. Haemor percebeu que o mesmo aconteceria com a amiga dela. Enquanto Angela informava a Edward sobre o paradeiro da Imperatriz, Haemor se aproximou dela e disse que tinha certeza de que havia psicopatas na Rússia. Depois que chegaram à estação, Amora tocou na testa de Cat e a deixou inconsciente por um tempo.
tempo e decidiu não levá-la com eles porque seu país precisaria dela amanhã. Então eles saíram da estação e ele disse a ela para não ir com ele enfrentar a Imperatriz porque ele não confiava em sua capacidade de proteger ninguém enquanto lutava com ela. Enquanto isso, a Imperatriz Relâmpago zombou da ideia de que ele não havia eliminado nenhum de seus oponentes e ordenou que seus seguidores eliminassem a última pessoa que Haimura havia enfrentado por não conseguir derrotá-lo. Ela então se dirigiu à varanda do palácio e quando usou seu olho mágico, encontrou Haimura parado no pátio externo, pronto para enfrentá-la. Então ela decidiu atacá-lo e usou seu feitiço para cumprimentá-lo e ficou surpresa que ela usou o 13º nível de magia negra e invocou monstros e soldados relâmpago. Então ele invocou sua espada e começou a atacar qualquer um que estivesse em seu caminho, e a Imperatriz se maravilhou com sua capacidade de resistir ao poder dela. Um dos guardas disse a ela que ele estava se movendo tão rápido que o relâmpago não conseguia acompanhá-lo e que ele parecia estar acostumado a lutar contra um exército inteiro sozinho. Então a Imperatriz decidiu usar o método militar com ele para apertar o cerco em torno dele. Então ele foi surpreendido pelo aparecimento dos líderes regionais com os salvadores capturados que o pegaram mencionados. Mas para sua surpresa, a Imperatriz Relâmpago fez seu exército atacar os prisioneiros em vez dele, e eles começaram a cair diante dele um por um. Ela percebeu que sua fraqueza era a sede de sangue e decidiu usá-la contra ele. Gamora de repente perdeu o controle de seu corpo devido à armadilha de gravidade de Yuli, e quando estavam prestes a finalizá-lo por todos os lados, Angela apareceu bem a tempo para protegê-lo, e disse a eles que o defenderia por ordem do Cavaleiro Branco, Edward Lampard. Haimora encontrou Katia parada atrás dele. Angela disse a ele que eles não vieram sozinhos e usou um portal para invocar Rango e Orochibara. Yuli se aproximou deles. Alina apareceu através de um portal e se juntou ao lado de Haimora, dizendo a eles que os devoradores de homens não existiam mais. Então ela disse que foi Haimora quem a ajudou a renascer como uma pessoa diferente e livre, e que gostaria de compartilhar esses sentimentos com eles. Mas Yuli não a ouviu e pediu a seus colegas para se prepararem para a luta deles. Katia se aproximou dela e tentou lembrá-la de si mesma, mas ela parecia estar ausente ou controlada por alguém. Então Alina aproveitou a oportunidade para se esgueirar por trás dela e cortar o colar que ela estava usando, e confirmou sua ideia de que o colar estava controlando os salvadores capturados. Yuli se perguntou o que ela estava fazendo e reconheceu Katia imediatamente. Angela decidiu enfrentar os monstros Relâmpago e ofereceu aos outros para se juntarem a eles para derrubar o Império Relâmpago juntos. Haimura agora tinha um exército de salvadores se preparando para enfrentar os monstros Relâmpago. A batalha começou e o exército de Haimura conseguiu derrubar muitos monstros com magia e espadas. A Imperatriz ordenou que seus guardas contatassem o governo russo e lhes dissessem que a cidade de Ekaterinburg estava prestes a deixar de existir. Naquele momento, Angela pediu a Hamora para ir confrontar a Imperatriz, pois ele é o único que pode derrotá-la. Mas eles ficaram surpresos ao ouvi-la cantar uma certa canção que aumenta seu poder de relâmpago, até que um enorme gigante de relâmpago apareceu na frente deles. Haimura correu em direção ao gigante e combinou sua magia com Katia, Orochibara e sua espada, e desferiu um golpe no gigante, mas ele ainda estava de pé. Remura então disse a todos para se deitarem, enquanto o gigante lançava um ataque massivo em direção a eles, atingindo o iceberg atrás deles e destruindo parte dele. Remura então os alertou sobre o próximo ataque do gigante e o considerou inevitável, e pensou que era o fim de Amor. Lembrou-se de uma parte de seu passado e percebeu o que tinha que fazer e lançou o feitiço de água proibido na frente do gigante. E então apertou seu punho, e deu um soco na terra para que se tornasse uma vasta área de mar, e fez com que o gigante ficasse imobilizado. E então o amarrou. E ordenou que as ondas do mal o apertassem até que ele se partisse em partículas diante deles e desaparecesse da existência. Enquanto isso, a Imperatriz Relâmpago ficou atordoada por ter sido derrotada por Haimora, e foi surpreendida por seus guardas a abandonarem e fugirem porque ficaram com mais medo dele do que dela. E quando ela se virou para a frente, encontrou Haimora a uma curta distância dela. Então ela disse a ele que ainda não havia perdido. Mas quando ela usou o raio de dragão, não obteve sucesso diante do poder de água dele. Então ela se ajoelhou no chão em desespero e implorou para que ele a deixasse viva em troca de se tornar sua serva. Ele se aproximou dela e perguntou como ela podia implorar por sua vida enquanto eliminava impiedosamente seus seguidores. Ela disse a ele que não queria perder o Império e pediu para ele não tirar seu poder. Amora sentiu-se ainda mais irritado e disse a ela para não tirar a vida e a propriedade dos outros se ela não quisesse que ninguém as tirasse dela. Então ele partiu para retornar aos seus amigos depois de cumprir sua promessa de não derramar sangue. A notícia da vitória de Haimura e seus amigos na Guerra Russa chegou à academia, e todos celebraram seu retorno para casa novamente amanhã. Maia ficou desapontada porque pensou que ele voltaria esta noite, mas Maria pediu a ela para ter paciência até amanhã. À noite, Angela repreende Haimora por usar um feitiço proibido contra o Império Relâmpago e causar a mudança de todo o mapa da Rússia. Katia tenta acalmar as coisas e diz a ela que repreendê-lo na sauna não é uma boa ideia. Haimora se pergunta sobre compartilhar o mesmo banho com as garotas, e Angela diz a ele que este é o estilo de casas de banho na Finlândia. Katia diz a eles que está tudo bem, especialmente porque ela já os viu nus na mesma cama antes. As garotas Haimora ficam chocadas e correm até eles. Elas pedem a Angela para explicar, e ela diz que era complicado naquela época. Helena está frustrada que seu irmão dormiu na mesma cama com uma garota inglesa. Rango ficou furiosa, e disse a ela para não mencionar a coisa de irmãos novamente. Mas Helena insistiu que Haimara era seu irmão mais velho, e a desafiou para um duelo de irmandade. O desafio era derramar água sobre as brasas até que ficassem quentes, e quem desistisse primeiro perdia.
Elas continuaram a fazer isso até que começou a piorar, e as garotas começaram a sair do banho. Então elas começaram a se exercitar no banho para testar magia de gelo para baixar a temperatura e tentaram todos os diferentes desafios físicos sob a alta temperatura, até que Helena finalmente desistiu devido a Rango celebrou sua vitória e provou que era a única irmã de Emura. Depois disso, Orochibara sentou-se com Emura do lado de fora e pediu pra ele não os deixar para trás novamente e fazer tudo sozinho, e disse que ela ficaria com ele no passado e no presente. Ele se lembrou do sonho que teve sobre seu passado, sobre o monstro que os aniquilou diante de seus olhos, e sentiu que era um sonho agourento. Então ela disse a ele que não era necessariamente um sonho sobre o passado e talvez um vislumbre do futuro. No dia seguinte, Edward e Saroga receberam uma mensagem de Marie sobre o retorno do grupo russo ao Japão. Então Saroga sentiu um aperto no peito, sinalizando o aparecimento iminente de um super monstro. Do outro lado, Haimora e seus companheiros usam um portal de transporte para retornar ao Japão depois de se despedirem de Katia e Yuli, e foi surpreendido por uma ligação de Saroga antes de se mover do portal. Então as garotas começaram a viajar para o Japão, e Maya correu em direção a elas esperando que Haimora aparecesse em seguida. Mas ela ficou surpresa que eles viajaram sem ele e se perguntou por que ele não veio com eles, enquanto Haimora permaneceu na Rússia para derrotar o super monstro que acabara de aparecer e então atacou o monstro com Yuli, enquanto Katia os protegia por trás. Enquanto isso, Maya estava sentada triste e frustrada. Sarango se aproximou dela e disse que Heimur pediu para eles voltarem porque todos estavam preocupados e disse para ela dar um oi para ela. Maya disse que estava se sentindo sozinha desde que ele partiu para a Rússia e estava ansiosamente aguardando seu retorno. Sarango sentiu pena dela e ofereceu para ela dormir junto em seu quarto até o retorno dele para que ela não ficasse sozinha. Por outro lado, Edward disse a Angela que a dor de Saroga estava piorando, até que ele perdeu toda a consciência e pediu a ela para se preparar para qualquer emergência, pois ele tinha um mau pressentimento sobre isso. E a dor de Saroga começou a controlar mais até que Edward se aproximou dela e ela agarrou a mão dele e disse que o que estava por vir não era apenas um monstro sobrenatural, mas um dragão antigo. No dia seguinte, as pessoas da cidade foram surpreendidas por uma grande nuvem negra em forma de vórtice, da qual um grande dragão negro desceu. Todos começaram a correr para lá e para cá, e a academia começou a evacuar os estudantes não combatentes. E Orochibara sentiu como se o dragão estivesse esperando a ausência de Hamora para aparecer. Os membros do esquadrão de ataque se reuniram, e Jin disse a eles que seu inimigo era uma nova espécie desconhecida para eles, e que teriam que enfrentá-lo sem a ajuda de Saroga, então ele começou a motivá-los com palavras de encorajamento, e Edward estava a caminho deles, enquanto a diretora Marie prepararia um portão de transporte para transportar a eles todo o apoio em nome do Reino Unido, e Jane concordou em incluí-la em suas fileiras para fortalecer sua força. Depois disso, eles se aproximaram a uma distância segura para ver o dragão e juraram conseguir derrotá-lo sem Remura, ou a academia deixaria de existir. Mas Orochibara notou um sorriso no rosto do dragão e disse a eles que ele estava ciente do plano deles. O dragão então voou para o céu, confirmando que havia descoberto a armadilha que estavam armando para ele. Atingiu a altitude mais alta, então desceu em velocidade máxima e começou a cuspir fogo na floresta, forçando-os a sair de trás das árvores depois de queimá-las. Quando o dragão viu Rango, ele se dirigiu a ela enquanto ela tentava correr o mais rápido que podia. Mas ela tropeçou no meio do caminho e quando se virou, encontrou o dragão se aproximando dela, tentando devorá-la. Mas Kanzaki a salvou a tempo, atingindo-o por trás. Quando o dragão viu Rango, ele se dirigiu a ela enquanto ela tentava correr o mais rápido que podia. Mas ela tropeçou no meio do caminho e quando se virou, encontrou o dragão se aproximando dela, tentando devorá-la. Mas Kanzaki a salvou a tempo, atingindo-o por trás. Então, um grupo se formou para atacá-lo à distância com magia. O dragão formou uma barreira mágica à sua frente, conjurou feitiços pelos olhos e conseguiu anular as habilidades mágicas da equipe. E eles começaram a se dispersar para fugir do próximo ataque, enquanto ele usava magia de fogo para queimar toda a área. Enquanto isso, Haimara derrotou o monstro na Rússia, mas se surpreendeu ao ver o dragão no Japão. Lembrou do pesadelo da morte de Rango e Orochibara, percebeu ser um vislumbre do futuro e sentiu raiva da repetição sempre que ressuscitavam para atormentá-lo com a amargura da perda. Depois disso, o esquadrão de ataque começou a atacar o dragão de várias formas, mas sem sucesso, pois ele continuava a cuspir fogo por toda parte para feri-los. E do outro lado, Marie reajustava o portal de transporte para ativá-lo. Então Jin conseguiu pular nas costas do dragão, e quando ia cravar a espada, o dragão o derrubou. Kanzaki bloqueou o fogo antes que o atingisse, mas ao afrouxar a defesa, o dragão conseguiu atingi-los após desativar a barreira. Então ele começou a queimar as árvores e ferir alguns membros da equipe, incluindo Momo, que desmaiou nos braços de Rango. Enquanto isso, o fogo do dragão se espalhou para Marie e Maya, forçando-a a abandonar o portal para salvar a Irmã das Chamas. Quando Maya decidiu curá-la, ela disse para completar o feitiço de onde parou para abrirem o portal, e então lhe deu parte de seus poderes antes de perder a consciência. Então Maya colocou o chapéu da irmã, teve a confiança para abrir o portal e salvar a todos, e continuou a escrever o feitiço até o dragão aparecer à sua frente e tentar atacá-la. Mas Edward apareceu bem a tempo e bloqueou o golpe do dragão com seu escudo, permanecendo firme até Maya terminar de ativar o feitiço e abrir o portal. E então, Heimura apareceu com Katia e Yuli.
Por outro lado, Orochibara pensou que talvez o dragão estivesse brincando com eles, apesar de poder queimar a cidade inteira, ou talvez estivesse esperando algo acontecer. Então ele continuou a seguir Rango pela floresta, e quando tentou atacá-la, ela se surpreendeu por estar ilesa. Então ela encontrou Haimura se aproximando com uma expressão de raiva. Naquele momento, Kanzaki tratava os ferimentos de Jin, e quando ele viu Haimura, pediu que fossem apoiá-lo. Mas Haimura ordenou que todos recuassem e cuidassem dos feridos. Avisou Rango e Orochibaran para não interferirem, e jurou vingança contra o dragão negro que tirou tudo dele na vida passada. Então ele começou a atacar e avançou contra o dragão com sua espada. Lançou um feitiço de fogo, combinando-o com a espada para formar um superpoder na lâmina. Em seguida, desferiu seu golpe fatal no dragão, mas se surpreendeu por não o afetar em nada. Então Orochibara disse que magia não o afeta e que ele tem a capacidade de cancelá-la. Ele decidiu encerrar o assunto usando apenas sua polana, mas ficou paralisado ao ouvir o grito estrondoso do dragão que atingiu a cidade inteira. E ninguém conseguiu se mover até ele parar de gritar, e Haimora descobriu que sua lâmina foi estilhaçada pelo grito. Então o dragão se aproximou e tirou alguns insetos do corpo. Jin percebeu que ele tinha todos os poderes dos monstros anteriores de uma vez, e Orochibara percebeu que o dragão esperava por Haimora todo esse tempo. E Haimora continuou a rasgar os insetos até que se surpreenderam ao vê-lo desaparecer e aparecer atrás de Rango e Orochibara. E antes que pudessem fazer algo, ele cuspiu fogo negro e paralisou seus corpos. E Haimura ficou chocado que a história se repetiria e o dragão tiraria as pessoas que amava dele. Então ele pegou sua espada, pulou no dragão e o atingiu várias vezes, tentando finalizá-lo, causando grandes feridas nas costas. Mas Kaguya notou que ele estava escrevendo runas mágicas no dragão, que então seria incapaz de neutralizar a magia vinda de seu corpo. Angela tentou impedi-lo de continuar a escrever magia antes que ele apagasse a cidade do mapa, mas Alina disse a ela que ele não era mais o Haimura que conheciam, e havia se transformado num monstro mortal como ela. E quando ele terminou de ativar as runas, o feitiço apagou tudo ao redor, causando uma explosão alta e brilhante. Enquanto isso, em sua mente, Ranga tentava se despertar e se libertar da paralisia do dragão para ajudar Remura, enquanto Orochibara zombava de seu fim patético, apesar de seu poder como bruxa do submundo. E os dois continuaram a se flagelar após falharem mais uma vez, como no passado. Então, cada um tentou se despertar através de suas mentes subconscientes e memórias de vidas passadas. E quando lembraram de tudo, perceberam que era a hora certa de voltar para salvar Haimura e apoiá-lo. E então eles foram libertados da paralisia. E Haimura ficou surpreso ao vê-los de volta ao seu lado após ativar seu feitiço proibido. Então eles se aproximaram dele em suas formas de vidas passadas e disseram que estariam sempre juntos, em todos os tempos e lugares, para sempre. E Haimara lembrou da última memória de sua vida passada. Ele era duas pessoas em uma, o Cavaleiro Flaga e o Feiticeiro das Trevas Chosora. E ele invocou as duas formas e as fundiu. Todos se surpreenderam que ele pudesse reencarnar suas vidas passadas, e vieram para ajudá-lo e destruir os insetos voadores. Amor percebeu que não estava mais sozinho, e ganhou confiança e começou a escrever o feitiço que destruiria o dragão para sempre. Enquanto isso, todos os outros começaram a escrever seus feitiços para atacá-lo ao mesmo tempo. Assim que ele estava prestes a invalidá-los, Angela jogou sua adaga no olho dele para anular sua habilidade até Raymore terminar de escrever seu feitiço. Então ele realizou um ataque sônico gritando novamente, mas Edward usou seu corpo e armadura para bloquear o eco de seus gritos. Então Hamura voou à altura máxima e ficou de frente para o dragão, juntou forças com Rango e Orochibara e conseguiu desferir o golpe fatal para apagá-lo da existência para sempre. O golpe causou uma enorme explosão, e todos celebraram a vitória sobre o dragão. E naquele momento, Saroga se estabilizou e percebeu que Remura havia derrotado o dragão. Poucos dias após a batalha, Edward se despediu de Remura e seus companheiros antes de retornar à Inglaterra com Angela. Antes de partir, ele se aproximou de Remura e sussurrou para ele ter cuidado com o chefe da filial francesa, chamado Charles. Depois que viram o avião de Edward voando no céu, saíram do aeroporto e Orochibara foi procurar o motorista. Remura se perguntou se Rango ainda não se lembrava de nada sobre o encontro com o dragão e a derrota dele, e ela disse que tinha um sonho todas as noites, desde que era Surosha em sua vida passada. Rango ficou triste por terem tantas memórias naquele lugar, mas Remura disse que poderiam criar memórias em qualquer lugar. Orochibara disse que Remura iria ficar em sua casa por um tempo, e quando Rango ficou chateada, ela ofereceu ficar na casa de seu ex-gato, mas Rango continuou reclamando. No caminho para casa, Remura disse que conheceu a bruxa do submundo quando estava prestes a perder o controle de seus poderes. Orochibara o interrompeu antes que terminasse a pergunta e pediu para guardar segredo. Assim que estavam prestes a se beijar, Rango correu até eles e interrompeu o momento, beijando-o nas duas bochechas, fazendo-o tropeçar e perder o equilíbrio.